Bom, pessoal, falando um pouco mais de estrutura de dados, né? Existe então uma coleção chamada records, né? E para a gente declarar, né, o tipo de dado records, a gente tem que fazer um type declaration, né? A gente tem que então, na hora de declarar essa minha coleção record, a gente faz a declaração do tipo, quando a gente vai escrever os atributos, né? Para representar então o tipo de dado que é desejado. Então, o exemplo que eu posso fazer para declaração de records, eu digito type, tá certo? Coloco o nome que eu quero agora, que pode ser pessoa. Então, eu abro chaves, coloco o nome e falo que é um tipo string. Coloco idade e falo que é do tipo int, tá certo? Posso colocar também um parâmetro local e falar que também é do tipo string. E fechando isso, então eu tenho um record aqui, um type pessoa, e o que eu posso fazer de interessante, eu posso declarar uma variável, certo? Chamada então de x, e eu falo agora que essa variável x, então, ela possui como nome João, certo? Idade, ela tem 40 anos, tá certo? Que é um igual. E o local dela, então, São Paulo. Tá certo? Então eu declarei então a minha variável x utilizando esse conceito de records, né, de tipo. E agora o que a gente pode fazer eu posso chamar então, por exemplo, o parâmetro idade. Ele já me informa já então o valor que eu aloquei então, né, no parâmetro idade aqui. A mesma coisa eu posso fazer com o nome, tá certo? E com o local. Bom, então o record, né, que uma tradução mais livre seria um registro, né? Ele é uma composição, ele é uma collection de outros tipos de dados, né? E no qual eu tenho que nomear ele, né? Dou o nome e infiro o tipo de dado. E eles são muito parecidos com os structs em si, né? Na linguagem C. Os records eles podem ser utilizados em vários artifícios quando a gente está mexendo com funções. A gente pode utilizar o pattern matching nos records e além de muitos outros métodos bastante interessantes aqui na linguagem OCaml. Bom, agora eu vou usar esse tipo de coleção de dados, né, o records, para construir uma função bem legal aplicada em matemática, né, que, por exemplo, seria o conceito de soma de frações, né. E para isso a gente precisa então definir, né, um record chamado fração, certo? Então, o que esse record vai ter? Ele vai ter um numerador, né, que eu vou chamar de num, certo? Vai ser do tipo int, e um denominador, que eu vou chamar de denom, e vai ser também do tipo int, tá certo? Então, aqui eu fiz o meu record, certo? E o que eu posso fazer agora, então, é declarar uma função, né, chamado soma fração, que essa soma fração ele vai pegar então um R1 e um R2. Né? O que é R1 e R2? Seriam números fracionários, né? Dentro dessa minha coleção. Então, seja, o R1 ele possui, né, um numerador e um denominador, assim como o R2 também possui um numerador e um denominador, tá certo? O que a gente tem que fazer agora, né? Qual é a lógica? A lógica é que o resultado da soma, né, ou seja, o meu R1 mais R2, o que ele vai ser? Se a gente lembrar, né, de como somar frações, por exemplo, 1/2 mais 1/5, né, a gente lembra que o denominador, né, ele vai ser simplesmente a multiplicação entre o denominador do primeiro e o denominador do segundo, né, no caso aqui 10, né. Isso quando os números eles não são ah, né? E lógico que pode ocorrer simplificações no final, né, para tornar essa fração irredutível, né, mas nesse primeiro momento a gente vai aplicar só esse conceito, que o denominador final então vai ser a multiplicação dos dois denominadores, né? Então eu tenho que o meu denominador final, né, vou chamar de denom f, ele vai ser então o denominador do primeiro
vezes o denominador do segundo, certo? E já o numerador, né, o numerador final, o que ele vai ser? Ele vai ser, então, o numerador do primeiro vezes o denominador do segundo, né? Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, na 2 vezes 5 vai dar 10, né? E a gente vai pegar esse 10 e vai dividir por 2, né? Que vai dar 5, né? Que é o próprio denominador do segundo, né? Vezes o numerador do primeiro, tá certo? Então, é isso que a gente vai ter. A gente vai ter o numerador do primeiro vezes o denominador do segundo. Isso mais, né? Depois vai ser, digamos, 10 dividido por 5, que dá 2, né? Ou seja, vai ser o denominador do primeiro vezes o meu numerador do segundo, tá certo? Então, eu tenho essa expressão aqui para o meu numerador final, né? E também, como eu já tinha já citado antes, para o meu denominador final, que vai ser só o denominador do primeiro vezes o denominador do segundo. Então, vamos escrever isso. Clico Enter aqui e agora eu falo que o meu numerador final, ele vai ser então, agora eu coloco o R1, né, que é a minha fração aqui, e peço o numerador dela, ou seja, o numerador do R1, e multiplico então com o meu denominador, tá certo, do segundo, né, por isso esse ponto denom aqui. E eu somo então com o meu numerador do meu R2, por isso R2.num, e multiplico com o denominador do primeiro, tá certo? Do R1. Então essa aqui seria a expressão para o meu numerador final, né, na soma de R1 com R2. De novo, né, então o numerador final da soma de R1 mais R2 é o numerador do primeiro, né, que é o R1, vezes o denominador do segundo, mais o numerador do segundo, vezes o denominador do primeiro, tá certo? Isso aqui só para o numerador. Agora, para o denominador, né, é mais simples, é só o denominador do primeiro, tá certo? Vezes o meu denominador do segundo. Então aqui eu já apliquei a minha função, né? Então essa função, o que ela vai fazer? Eu vou dar para ela 2. Então o que essa minha função vai fazer? Eu vou dar para ela então 2. Bom, então o que essa minha função vai fazer? Eu vou dar para ela, né, 2 records, né, sendo aqui, ou seja, eu vou definir o numerador e o denominador para o R1 e o numerador e o denominador para o R2, né, vou passar como argumentos, né, para minha função soma fração, e ela vai retornar para mim então a soma, né, vai retornar para mim então a minha fração final. Então agora eu vou chamar soma fração, tá certo? E vou passar então que o numerador do primeiro é igual a 1, né? E que o denominador do primeiro número é igual a 3. E vou passar então que o numerador do segundo número é igual a 2. E o denominador do segundo número é igual a 5. Tá certo? E ele me dá então, né, que essa fração final, a fração que vai somar esses dois números aqui fracionários, é 11/15. Certo? 11 o numerador e 15 o denominador. Então a gente aplicou, né, uma coleção do tipo record aqui para poder definir essa função de soma de fração e conseguir então passar aqui, né, duas frações para essa função e ela calcular para a gente a fração final, tá certo? Então aqui é uma aplicação desse conceito para a gente poder calcular as nossas funções.